Opa, beleza? Aqui é o Thiago. Hoje eu vou estar falando sobre o componente Chronometer, tá? Do Android. Antes de mais nada que mostrar o blog que eu falo sobre desenvolvimento web, Android e avaliação de site, se você curtiu, só dá um like. Eu também tô nos canais Twitter, YouTube e Google+, perfeito? Antes de mais nada que mostrar as classes, né? Aqui System Clock. Por que o System Clock? Porque a gente vai utilizar o System Clock porque o Chronometer utiliza o System Clock internamente, tá? Ele utiliza, na verdade, o método Ellipsed Real Time. O que esse método faz, né? Na verdade, esse método ele retorna o time desde que o smartphone ou o tablet, o dispositivo no caso, deu boot, tá? Não é o time Ubuntu, tá? Aquele lá de 1979, se eu não me engano, perfeito? Esse é desde o momento que o celular deu boot, perfeito? Se você reiniciar o celular, isso é um boot, perfeito? É esse tempo aí que ele pega, ok? E é em milissegundos, perfeito? O cronômetro utiliza ele internamente para andar com o cronômetro, perfeito? E aqui é a classe, tá? A página da classe cronômetro, ok? E aqui ele fala, ó, que utiliza, na verdade ele está falando aqui para a gente iniciar com o Ellipse Real Time, tá? Quando a gente for dar o set base, que é o que a gente vai... o set base ele define o tempo de início ali, né, do cronômetro, perfeito? Enfim, acho que no código vai dar para entender melhor. Aqui está um projetinho simples, tá, que eu criei, Linear Layout Vertical, e coloquei o nome do exemplo aqui, tá? Vamos já começar modificando, depois a gente vai para a atividade principal, nem coloquei nada aqui ainda. Vamos começar modificando nosso layout. Vamos colocar aqui, ó, um linear layout horizontal, que a gente vai colocar dois botões, um start, um stop, um pause, tá? O interessante é que o pause a gente tem que trabalhar ele na lógica, tá? Não tem botão pause no cronômetro, perfeito? Vamos colocar aqui, tá? E já vamos adicionar aqui logo o cronômetro, que ele tá em time e date, perfeito? Tá aqui, ó, cronômetro. Perfeito, eu vou mostrar também a versão, deixa eu utilizar ele na API, sem utilizar XML, perfeito? Vamos colocar aqui start. E aqui, ó, Android, vamos vincular um evento logo, um meta evento on click. Vamos chamar de start chronometer. Perfeito? Ok. Evitar a fadiga, a gente vem aqui, tá? E aqui é pause. Perfeito, tá? O cronômetro, só vamos tirar esse 1 aqui, que não há necessidade. Vamos tirar um do linear layout aqui também, do ID, que a gente vai acabar utilizando ele quando a gente criar o cronômetro na API, perfeito? Então tá lá, tá? Nosso layout está pronto, perfeito? Se a gente quiser, a gente pode só centralizar aqui, tá? Usar um Gravity. Opa. Perfeito? Ok. Nosso cronômetro está aqui. E como é que a gente faz para acessar esse cronômetro? Primeiro vamos trabalhar com o cronômetro como um atributo da classe, né? Na classe. Private Chronometer. Tá? Vamos chamar de CH. Perfeito? Portar aqui. E aqui no onCreate a gente pode instanciar o cronômetro. Perfeito? No caso que a gente não vai instanciar, né? A gente vai pegar via classe R, perfeito? Só que a gente vai ter que utilizar aqui, esse nome é muito complexo, o cast, find view by ID, tá? Cronômetro. Perfeito, já pegamos o nosso cronômetro. O que a gente tem que fazer também é setar a base, tá? De cálculo do nosso cronômetro, a base o valor de início, perfeito? Mas a gente vai fazer isso com aqueles métodos lá, o start e o pause. Primeiro a gente vai fazer no start, né? Public void start cronômetro. Como o método está vinculado a um evento, não esqueça de colocar view, tá? Que no caso é o botão que vai receber o clique. Só importar aqui. E agora a gente vai setar a base de início, né? Set base, tá? Quando estiver rodando, acho que vai dar para explicar melhor. Set base, que é system, perfeito? System clock no caso. Ponto. Elapsed real time, tá? Lembrando que ele vai retornar aqui o tempo desde quando o smartphone ou tablet, o dispositivo no caso, foi iniciado, perfeito? Teve um reboot ou um boot, tá? Porque é esse tempo que o cronômetro utiliza, tá? Para ir passando de 1 em 1 segundo, no caso, perfeito? Ok. Setamos aqui, a gente tem que fazer agora é dar um start, tá? Para ele começar a cronometrar.
senão ele não vai. E agora a parte interessante, que vai dar pra te ver a Vera mesmo quando estiver rodando, que é o pause, que na verdade não existe o pause, tá? O pause, na verdade, é um stop. Perfeito. Vamos executar, tá? Para ver como é que vai funcionar. Tá lá, start. Começou, 1, 2, 3, perfeito? Vamos pausar. Pausamos no 7. E se nós formos voltar, olha o que acontece. Ele volta do zero, tá? Vamos pausar aqui. Por que isso? Porque a gente está setando a base de novo, tá? E a base, por que ele está voltando do zero? A base está sendo exatamente o tempo, tá? Atual, desde quando o dispositivo foi iniciado, teve o boot, tá? Então, como ele utiliza esse tempo aqui também para ver da onde ele está para onde ele vai, e andando em segundos, ele vai ver que quando ele for rolar a subtração lá no background, ele vai ver que ele está em 0 segundos. Então ele vai voltar para o zero. Então a gente tem que arrumar uma lógica para guardar, tá? Esse valor, o valor da diferença, para a gente voltar onde a gente parou aqui, ó, tá? No 3 segundos, por exemplo. Perfeito? Então, uma possibilidade é, ó, private long milli, colocar em milliseconds. Vamos começar aqui mesmo logo em 0. Aliás, eu não gosto de iniciar nada aqui, né? Eu prefiro iniciar na classe no método que inicia mesmo o programa. Perfeito? Colocamos em 0 aqui. O que a gente vai fazer? Aqui no stop, a gente vai seguir o seguinte cálculo. Milissegundos vai receber esse camarada aqui, ó, o tempo do boot, tá? Desde o boot. System clock, tá? Elapsed real time menos, perfeito? O ch get base, tá? ch get base é esse camarada aqui, tá? É literalmente os milissegundos que passaram desde quando a gente iniciou o nosso cronômetro, perfeito? É esse cara aqui. E aqui o que a gente faz? Esse tempo menos milissegundos, perfeito? Então o que ele vai fazer? Aí, quando a gente setar aqui esse tempo de novo no start, a primeira vez vai ser 0, então não vai ter efeito nenhum. Mas a segunda vez, esse tempo aqui não vai ser o mesmo, tá? Da primeira vez do set base, ele vai estar adiantado, mas a gente vai estar tirando, tá? Em milissegundos, o tempo que já passou, tá? Porque a gente fez o cálculo aqui, ó, a gente pegou a base, tá? Que a base não anda junto com o System Clock, perfeito? Ela fica parada aqui, porque a gente setou ela, perfeito? Fica um valor parado. Então a gente pega, volta aqui, tá? Tira os milissegundos que já passaram. E na volta, aqui quando a gente der o start de novo, ele vai pegar, tá? E vai colocar os milissegundos que já se passaram. Mas como é que ele faz isso? Ele literalmente diminui o tempo, tá? Ele diminui o tempo. É assim que a gente faz pra gente poder partir do tempo que a gente tava, perfeito? A gente diminui o tempo do Elapsed Real Time, tá? Do boot. Vamos rodar de novo, para ver o que vai acontecer. Que vai funcionar, né? Beleza. Start. 1, 2, 3. Vamos parar. 1, 2, 3. Mas a gente passou uns 3, 4 segundos. Start novamente. Tá? Tá lá, ó. Voltou do 3. Tá? Ok. Isso é um problema resolvido, né? Pausar. Start. Mas e se eu quisesse pausar, por exemplo, por exemplo, ir para outra tela e depois voltar com o tempo corrido, tá? Por exemplo, de 13, aí eu pausei, tá? Uma funcionalidade aí, que é, no caso, uma app que eu estou desenvolvendo para um cliente, tá? Que quando ele para, ele não pode parar, na verdade, ele continua. E você quiser voltar no segundo 20, por exemplo, tem outra lógica que a gente pode fazer isso, no segundo 20, assim, que já correram 20 segundos, né? Mais 7 segundos, aliás. Você pode fazer assim, ó, long, vou colocar outro milisseconds aqui, só que eu vou colocar aqui stop, tá? Só para ter um outro mesmo. Também vai se iniciar em 0. Perfeito? E com ele vai ser o seguinte, quando a gente parar aqui, ele vai receber
o tempo atual do sistema, tá? A hora atual do sistema, que é essa daqui, ó, que no caso aqui tá errado, tá? Tá meio dia 6, não é meio dia 6, não são meio dia 6 agora. É esse camarada aqui, perfeito? Em milissegundos. Como é que a gente faz isso? System, tá? Agora é System mesmo, não é System Clock, tá? Current Time Millis, perfeito? A gente pegou esse tempo aqui. Ok. Agora no Start a gente tem que setar esse valor, né? O que a gente vai fazer? Se esse camarada for maior que zero, tá? A gente vai utilizar aqui um operador terciário. Se esse camarada for maior que zero, perfeito? A gente vai utilizar essa funcionalidade de novo, tá? Que aqui o tempo não para, aqui a gente gravou o valor nessa variável, perfeito? Funcionalidade de novo, menos millisecond stop, tá? Perfeito. E se for zero, retorna zero, tá? E agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer esse camarada aqui ficar maior, tá? Porque a gente tem que deixar o negativo maior para poder literalmente colocar os verdadeiros segundos que já se passaram. Segundos, minutos, entendeu? Então aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, a gente soma aqui, tá? Os dois, para depois realizar a subtração, tá? Aqui ele vai pegar literalmente o tempo em milissegundos que passou daqui, tá? Do pause até o start, perfeito? Ok. Vamos executar novamente, tá? Tá lá. Start. Só deu um vacilo aqui, mas daqui a pouco eu falo. Pause. 1, 2, 3, 4, 5. Imagina que passaram 5. Ó, já foi pro 13, não passaram 5, passaram mais de 6, 7 no caso. E ele continua, perfeito? Não vou dar pause de novo start, que teve um problema aqui. Esse camarada, o milliseconds stop, ele não pode continuar com esse valor mais, tá? Com esse valor aqui. Quando ele deu start, ele tem que ser zerado aqui no final, tá? Ele é um auxiliar para a gente ver o tempo que passou daqui até aqui, tá? Do pause até a volta no start, perfeito? Se a gente ficar acumulando, ele não vai representar essa pausa, ele vai representar todas as pausas, que não é o que a gente quer, perfeito? Mas enfim, deu para ver já que funcionou. Outra coisa importante é se você quiser mudar também o formato de apresentação. Você pode mostrar dia aqui, ano, mas é o seguinte, ele utiliza o tempo desde quando o celular foi iniciado, né? Teve o boot, por exemplo, você reiniciou o celular aí, o tempo começou de novo para ele, tá? Então ele não tem aquele time do Ubuntu gigante, tá? Que tem ano, tem dia, tem mês, perfeito? Então como é que a gente seta o formato? O formato que ele utiliza aqui, por padrão, é minuto, tá? Na verdade é hora, minuto e segundo. Hora ele não tá mostrando, né? Porque não chegou ainda em hora, perfeito? Uma das formas de setar o formato, tá? Eu vou fazer assim, ó. Estamos aqui em cronômetro, tá? Set teste, perfeito? A gente coloca assim, ó. Aliás, acho que aqui tá bom, não tem problema não. Date format, tá? Ponto format. E aqui, ó, você coloca, aqui eu vou colocar 0, né, que tá iniciando, o formato. O formato hora, minuto, segundo, que eu vou mudar ali, é KKMMSS, perfeito? E se eu quiser continuar com esse formato mudando aqui, ó, tá? Ficar os três aqui. Uma forma é assim, ó. A gente pode colocar um listener, tá? Para cada tempo, para cada segundo que se passa, perfeito? 7. É esse camarada aqui, ó. On chronometer tick listener, perfeito? A gente utiliza agora uma instância dele aqui dentro, tá? New chronometer. Ele vai pedir para a gente adicionar os métodos ainda não implementados, que na verdade é um só, tá? Os métodos obrigatórios não implementados. E aqui, tá? Ele retorna o cronômetro, tá? Literalmente o cronômetro que tá rodando. A gente pode fazer o quê? Pegar o tempo, um novo tempo, tá? Vamos chamar aqui, colocar uma variável long, aux, e incrementando o nosso formato, tá? Aux vai receber esse camarada aqui, tá? Que é o tempo que já passou, perfeito? Desde o boot iniciado, menos a nossa base, tá? O nosso get base, perfeito? Que no caso é esse camarada aqui, ó, tá?
set base, perfeito? Ok. Agora a gente tem que setar no cronômetro, né? A gente faz a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Tá? Só que em vez de ser 0 e CH, vai ser cronômetro no lugar de CH. E no lugar de 0 vai ser aux. Tá? Perfeito. Tá? Esse é o listener do cronômetro. Ok? Vamos executar agora, tá? Ok. Colocou um 19 ali. Depois eu vejo por que colocou 19. Enfim, vamos startar. Ele tá lá, ó. Perfeito? O tempo andando aí, tá? Normalmente. Enfim, qual é a vantagem de utilizar o cronômetro, tá? Se você for precisar de cronometrar, você tem toda uma funcionalidade, todo um componente, tá? Que permite você criar isso, perfeito? Eu tive a questão de trabalhar com cronômetro, tá? Há pouco tempo, e eu ia implementar com o thread, tá? E não vale a pena. Como tem um componente pronto pra gente, utiliza o componente pronto. Mas é isso, o cronômetro é uma coisa muito particular, né? Você não vai utilizar cronômetro em tudo, é uma coisa muito específica, né? Mas se precisar, ele tá aí, tá? Então vamos fazer o seguinte agora, vamos mostrar o cronômetro sem utilizar o XML, perfeito? Vou só comentar aqui. New cronômetro, perfeito? This. E vou comentar aqui também. É o de baixo. Perfeito. Só que agora a gente tem que fazer outra coisa, né? A gente tem que acessar nosso linear layout lá e setar ele como filho. Layout, LL. Find view by ID, perfeito? r.id.linearlayout ll.addview, tá? Cronômetro é uma view. Opa, SH. Ok, tá? Vamos executar novamente. Tá lá, vamos rodar. Vamos pausar. E agora ele vai fazer a jogada dos milissegundos que já se passaram, né? Então ele vai voltar no 7, no caso passaram-se 4 segundos. Perfeito? Então esse é o cronômetro, tá? Vou deixar pra gente embaixo para download, perfeito? Eu pretendo no próximo vídeo falar sobre o Countdown Timer, tá? Que é fazer a contagem regressiva, perfeito? O Android ele tem uma classe para isso, perfeito? Então é isso aí. Valeu, obrigado e tchau.